Então, hoje a gente vai começar a falar aqui da teoria do pagamento, né, que é a nossa segunda unidade. Então, esse assunto já é para a prova da V2, tá? Não vai cair na V1, na V1 só vai cair até a aula passada, obrigação que a gente deu aquela classificação ainda, né, classificação das obrigações divisíveis e indivisíveis e tudo mais, tá certo? Vamos lá. Veja o seguinte, nós temos, quando a gente fala de pagamento, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é dissociar a palavra pagamento de dinheiro. Tá? A primeira coisa que a gente tem que informar para vocês é isso, né? Então, vocês não podem, a partir de hoje, estar vinculando a palavra pagamento somente à obrigação de dar dinheiro. Porque você paga dando dinheiro, como você paga também executando outras obrigações, né, outras situações envolvidas na relação jurídica estabelecida. Por exemplo, se eu contrato uma pessoa para fazer a pintura de uma sala, essa pessoa me paga fazendo a pintura, né? Se eu faço uma compra, boa noite, se eu compro um objeto na mão de alguém, essa pessoa me paga entregando o objeto da mesma forma que eu pago a ela dando dinheiro, tá? Então, quando você fala de pagamento, né, a vinculação que a gente coloca para dinheiro, ela é ruim para a gente que está aprendendo essa matéria. Então, a gente não pode estar única e exclusivamente... Ô, gente, peraí. Vamos ajeitar aqui as coisas. Eu estou dando a aula, depois a gente fala de atividade, tá? Para a gente não perder aqui a linha de raciocínio, porque eu fico lendo aqui o chat, aí vocês ficam fazendo perguntas que não tem nada a ver com isso que eu estou falando agora. Tá? Depois a gente conversa sobre atividades. Né? Vamos prestar atenção aqui no assunto, que acho que é mais importante agora do que essas atividades nesse momento. Tá? Vamos lá. Tá? Então, quando a gente fala aqui da figura de pagamento, a gente não pode estar única e exclusivamente pensando na obrigação de dar dinheiro. Né? Porque dar dinheiro é tão somente uma das formas que se tem de pagar alguma coisa. Tá certo? Então, quando a gente pensa efetivamente aqui na figura da teoria do pagamento, nós temos que o pagamento ele vai produzir dois efeitos, né? Os chamados efeitos diretos os efeitos diretos de uma obrigação. Então, o efeito direto que nós temos, né, os efeitos diretos que nós temos, são o adimplemento, o inadimplemento, e o atraso no pagamento. Tá? E o atraso no pagamento. Outra coisa, quando você fala aqui adimplemento é a mesma coisa que pagamento. Então, quando tanto faz você falar a pessoa está adimplindo com a obrigação, ela está cumprindo com a obrigação, ela está pagando com a obrigação. Tá? E o inadimplemento é o não pagamento da obrigação. É quando a pessoa deixa de pagar. E o atraso no pagamento, óbvio, pela própria nomenclatura, vocês sabem disso, é quando alguém atrasa o momento do pagamento ou atrasa a entrega da obrigação. Tá certo? Agora, quando a gente pensa aqui nos efeitos indiretos dessa obrigação, os efeitos indiretos, né, são os direitos conferidos, tanto para o credor obter o seu pagamento, quanto para o devedor que tem a obrigação de cumprir com esse pagamento, né? E se a depender da situação, né, se eu, devedor, desejo efetuar algum pagamento e o meu credor se nega a receber o pagamento, eu posso, inclusive, utilizar da via judicial para poder obrigar o meu credor a receber o pagamento através de uma ação especial chamada ação de consignação em pagamento. Tá certo? Então, veja. Quando nós falamos no início das aulas, lá de direito das obrigações, na parte inicial, nós falamos que, via de regra, o sujeito ativo de uma relação jurídica, ela é o credor e, via de regra,
o sujeito passivo é o devedor. Por quê? Porque normalmente o que ocorre é o devedor não cumprir com o pagamento, de modo que o credor, via de regra, então, no grosso modo, e na sua maioria, ele promove a ação contra o devedor, exigindo o cumprimento da obrigação. Tá? Então, essa aqui é a regra de que o sujeito ativo é o credor. Agora, como eu disse para vocês, existem situações na qual o devedor ele deseja pagar a obrigação e o credor se nega a receber aquele pagamento, ou então outras circunstâncias que vão ser analisadas dentro do próprio, estabelecidas pelo próprio Código Civil, e a gente vai analisar cada uma delas no momento oportuno. Então, o devedor, ele pode forçar o credor a receber a obrigação através de uma ação chamada ação de consignação em pagamento. Então, nesse momento daqui, nós vamos ter uma inversão de polaridade quando do ingresso dessa ação de consignação em pagamento. O devedor, ele passa a ser o sujeito ativo, ou seja, o devedor vai ser o autor da ação e o credor vai ser o sujeito passivo, vai ser o réu da ação de consignação em pagamento. Quando a regra do jogo diz que o credor, ele será o autor e o devedor será o réu, porque normalmente o que ocorre é que o devedor não cumpra com a sua obrigação. E aí, ele não cumprindo com a obrigação, o credor tem o direito de promover a ação de cobrança judicialmente, forçando o devedor a efetuar o pagamento. Tá certo? Então, o que nós temos aqui, o que a gente vai analisar, e o que nós vamos estar analisando aqui, é, nesse primeiro momento, a figura do efeito desejável da obrigação, que o efeito desejável é justamente a figura do adimplemento da obrigação. Tá? Então, veja, gente. Quando a gente fala que pagar, né, qual é o conceito que nós teríamos de pagamento? Né? Veja que pagamento é o ato que o devedor tem satisfazendo o credor, né, satisfazendo o direito de credor de modo a pôr fim ao vínculo obrigacional. Ou seja, é o exato cumprimento da obrigação. Então, quando nós estudamos aqui, lá na parte de classificação das obrigações, que a gente falou que as obrigações, via de regra, elas têm uma chamada de execução, uma obrigação chamada execução in natura, é o exato cumprimento daquilo que ficou estabelecido, né, no negócio jurídico entre as partes. O devedor, via de regra, ele tem que cumprir exatamente com aquilo que ele prometeu, né, para o credor, tá certo? Ele não pode modificar a regra do jogo, ele não pode, em princípio, modificar o objeto da obrigação, a não ser que haja a concordância do credor, ou se aquilo já estiver previsto no contrato no momento em que eles celebraram o negócio jurídico, tá certo? Então, o objeto da prestação, falando assim, em princípio, ele não pode ser substituído por outro objeto. É por isso que se vocês pegarem lá o livro de doutrina, normalmente vem dizendo a seguinte informação: na obrigação, o credor não pode ser obrigado a receber outra coisa, ainda que seja mais valiosa, e nem o devedor pode ser obrigado a pagar outra coisa, ainda que ela seja menos valiosa. Porque a regra do jogo dita que o devedor, ele tem que cumprir, tem que pagar exatamente aquilo que ele se obrigou no momento do implemento da obrigação. Entenderam, gente? Pegaram essa parte? Ok? Então, quando nós estudamos aqui, quando a gente estudou uma das primeiras classificações, classificação quanto ao objeto, né? Quanto ao objeto, a obrigação pode ser uma obrigação de dar, pode ser uma obrigação de fazer, ou pode ser ainda uma obrigação de não fazer. E sendo a obrigação de dar, a obrigação pode ser dar a coisa certa, dar a coisa incerta, ou ainda dar dinheiro, tá certo?
O conceito de pagamento é o ato do devedor satisfazendo o direito do credor, pondo fim à obrigação, né? Efetuando, via de regra, o estrito cumprimento daquilo que ficou estabelecido. Então, veja, quando a gente fala de pagamento, em relação ao objeto da obrigação, você paga dando alguma coisa, dando a coisa certa, dando a coisa incerta, ou até dando dinheiro. Você paga fazendo alguma coisa, ou você paga não fazendo alguma coisa. Então, são aqueles conceitos que a gente aprendeu lá em direito das obrigações na primeira unidade, na classificação quanto ao objeto que nós já estudamos, e acho que vocês já devem saber isso aí de cor e salteado. Tá certo? Agora, por se tratar, né, como você se discute até a natureza jurídica da figura do pagamento. Alguns doutrinadores, eu não sei qual é o doutrinador que vocês estão estudando, então às vezes a gente tem que tomar até muito cuidado com isso que está sendo posto por alguns doutrinadores, né? Porque isso vai do entendimento de cada um. Não estou dizendo que eles estão errados, ou que eles estão certos, ou que um sabe mais do que o outro. Não estou dizendo isso. Mas a gente tem que analisar cada caso concreto no momento em que a gente pensa na natureza jurídica da obrigação. Porque alguns doutrinadores, eles podem chegar e colocar e dizer que a natureza jurídica do pagamento, a gente está analisando a figura do pagamento, que é o adimplemento, o efeito desejável da obrigação. Algum doutrinador pode chegar e dizer que a natureza jurídica do pagamento é negócio jurídico, né? Porque, por se tratar de um negócio jurídico, a pessoa ela implementou aquela obrigação, né? E ela implementando a obrigação, ela tem esta relação, e tendo esta relação jurídica, ela vai cumprir aquele pagamento, tanto assim que para você estabelecer um negócio jurídico, inclusive o pagamento, a pessoa tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito e tem que haver uma forma para poder cumprir com a obrigação, né? Só que se vocês forem pegar o conceito de negócio jurídico, qual é o conceito que vocês aprenderam lá em Civ 1? Negócio jurídico é toda conduta que decorre da vontade da pessoa, desde que de acordo com a lei. Aí você fala, então, tá tudo certo. Todo pagamento, ele decorre da vontade da pessoa, né? E a pessoa paga se ela quiser, né? E se ela não quiser pagar, ela vai sofrer as consequências, né? Só que no momento que você diz que a pessoa, ela não paga, ela está quando ela não paga de forma deliberada, ela deixa de ser um negócio jurídico e passa a ser um ato ilícito, né? Porque se vocês forem se lembrar também, que o ato ilícito é toda a conduta humana contrária ao direito. E quando você pega lá o artigo 186, 181 e 927 do Código Civil, está lá dizendo: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e o ato ilícito tem por obrigação a reparação do dano. Então, veja que aí você já está trabalhando com dois conceitos de duas naturezas jurídicas diferentes, onde você envolve a figura do pagamento. Pergunto, pagamento é negócio jurídico ou é ato ilícito? Né? E ainda tem mais. Existem situações nas quais você pode considerar que o pagamento ele é determinado pela lei, independentemente da vontade da pessoa. Né? E aí a gente teria o ato jurídico em sentido estrito, ou seja, já modificaria novamente a natureza jurídica. Então, qual é a natureza jurídica do pagamento? Depende do caso concreto, depende da situação jurídica onde está se envolvida aquela obrigação. Por quê? Se eu tenho a obrigação de pagar o imposto de renda, eu não pago o imposto de renda por vontade própria. Eu pago o imposto de renda porque eu sou obrigado por lei. Então, esta obrigação, este pagamento, ele é um ato jurídico em sentido estrito. Eu faço um contrato com uma pessoa, um negócio jurídico, né? Um contrato de compra e venda, a pessoa efetua o pagamento para mim, eu tenho a obrigação de entregar para ela o objeto que ela adquiriu. No momento em que eu cumpro com a obrigação, que eu entrego para ela o objeto adquirido, esse pagamento teve natureza jurídica de negócio jurídico, porque ele decorreu da minha vontade de estar pagando. Entenderam, gente? Ok. Tá certo? Agora, efetivamente, eu chego e digo para os alunos a seguinte situação. Aqui. Para que a gente entenda
e compreenda um pouco mais a teoria do pagamento, eu gosto de fazer 8 questionamentos, né? 8 questionamentos. E esses questionamentos aqui, vocês podem, inclusive, responder até de forma leiga, que, de uma certa forma, vocês não vão estar de todo errados também. Vamos aqui a eles. Veja. Primeira pergunta que eu posso fazer é a seguinte. Por que pagar? A segunda, como pagar? A terceira, quem pode pagar? A quarta, a quem pagar? A quinta, o que pagar? A sexta, como provar o pagamento? A sétima, onde pagar? E a oitava, quando pagar. Então veja que são 8 questionamentos que vão envolver efetivamente toda a teoria do pagamento. Então, vamos lá. De forma leiga aqui, né? Não sei se vocês estão com o livro aberto, com a apostila aberta, né? Não estejam, né? Ou não busquem essa resposta jurídica. Só que eu quero que vocês me respondam, né? Do fundo do coração de vocês. Se eu pergunto para vocês, por que é que você paga uma obrigação? Me respondam aí. Vou esperar aqui a resposta de vocês aqui no chat. Né? Por que paga? Por que você paga uma obrigação? Alguém pode responder? Porque deve. Certo. Não está errado. E por que mais? Só porque deve? Porque você aceitou. Porque é uma obrigação. E o que mais? Para não ficar inadimplente. Muito bem. Porque existe um contrato. Mas se lembre, Milena, que você pode ter uma obrigação decorrente não de um contrato, né? Porque se não pagar, vai sofrer sanção. Exatamente, veja, que todas essas respostas que vocês estão me dando, elas estão corretas também, né? Para cumprir a lei. Se você estiver pensando num negócio, numa situação decorrente de um ato jurídico em sentido estrito, né? Então, veja, na verdade, se você, juntando todas essas informações que vocês acabaram de me dar aí, o que é que eu tenho como pano de fundo, realmente? Por que é que eu pago uma obrigação? Bem, eu pago uma obrigação porque eu quero manter estável as relações jurídicas, porque eu quero satisfazer um desejo do credor de um desejo que eu obtive perante a ele, ou porque eu tenho uma determinada obrigação decorrente de lei e eu, na condição de cidadão, eu tenho que cumprir com aquela obrigação, né? Então, eu pago para manter estável a relação jurídica. Eu pago justamente para que eu não tenha restrição do meu nome e que eu tenha a possibilidade, inclusive, de fazer novos negócios jurídicos, porque eu vou ser considerado como um bom pagador. Porque você não vai fazer um negócio jurídico ou qualquer contrato com uma pessoa que é considerada como uma pagadora, né? Então, você paga com o objetivo de manter estável a relação jurídica e, com isso, você está estabelecendo a função social do pagamento. Porque quando você efetua o pagamento, quando você cumpre com a obrigação, você está realizando interesses socialmente relevantes. Quando você institui uma obrigação, implementa uma obrigação, você faz gerar emprego, você faz gerar renda, né? E quando você cumpre com a obrigação, a depender daquilo, você também está recebendo dinheiro, né, em contrapartida do objeto que você está
está prestando a título de pagamento, se for um contrato de natureza onerosa. Então, você pensa dessa forma justamente nessa primeira pergunta, por que pagar? Justamente por isso, porque você quer manter estáveis as relações jurídicas, você não quer ser considerado inadimplente, ou porque você tem obrigação, ou porque foi estabelecida a obrigação, né, porque a lei determina, porque o negócio jurídico foi celebrado, né? Então, todas essas respostas de vocês, né, vão surtir efeito. E aqui, gostei dessa aqui de Paulo, que ele colocou aqui, se você não pagar, você vai sofrer a sanção, né? Qual é a pessoa que já entra numa relação jurídica dizendo, eu não vou cumprir com a minha obrigação, já sabendo que você vai sofrer uma ação de cobrança no momento oportuno. Perceberam, gente? Então, quando você pega esse primeiro questionamento, você trabalha com isso aqui, né? Então, vocês já responderam o primeiro questionamento, né? E a gente está dando agora algum viés mais jurídico em relação a isso que vocês estão inicialmente respondendo de uma forma leiga. Mas veja que, da mesma forma leiga que vocês estão respondendo, vocês têm um embasamento jurídico, né? Vocês sabem que você tem um negócio jurídico, você sabe que existe uma lei por trás, você sabe que a pessoa pode sofrer uma sanção, né? Beleza? Entenderam essa primeira? Óbvio que a gente vai trabalhar especificamente com cada uma delas depois, tá? Mas entenderam essa primeira? Ok. Então agora me responda a segunda. Como você paga? Michel, rapidinho. A sexta é porque você está na frente do quadro e não vi. O sexto é o quê? Como provar o pagamento? Ok, obrigado. O sétimo, onde pagar, e o oitavo, quando pagar. Pronto. Então, como pagar, a Dina está me respondendo aí. Com dinheiro ou serviço? Pronto. Quem mais quer dar mais alguma informação? Depende. De que, Kaline? Michel, o pagamento ele vai ser de acordo com o que está celebrado o negócio jurídico. Todas as formas de pagamentos aceitas, no caso. Pode ser dinheiro, pode ser cheque pré-datado. Mas veja que aí você está sempre vinculando a figura de dinheiro. Contrapartida, no caso, prestação de serviço. Sim. Pois é. Foi o que Dina colocou aqui, com dinheiro ou serviços. É isso. Aí o resto os colegas. Agora veja, então, o que é que vocês estão me respondendo? Que você paga dando, fazendo ou não fazendo alguma coisa. E você pode estar dando um objeto, como você pode estar dando dinheiro. Você pode estar dando coisa, como você pode estar dando dinheiro, e aí complementando, né? O dinheiro poderia ser substituído por um outro título, poderia ser um cheque, uma nota promissória, mas ali seria título representativo de dinheiro. Entendeu? Então, quando você faz essa segunda pergunta, como é que você paga? Eu vou pagar dando, fazendo ou não fazendo alguma coisa. Coisa que vocês já aprenderam na primeira unidade, quando a gente estudou aqui o conceito das obrigações quanto ao objeto. O que é que você não entendeu, Lidiane? Diga aí, Lidiane, o que é que você não entendeu? A questão do pagamento. Como é que você paga alguma coisa? Qual é o objeto da obrigação? O objeto da obrigação é dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Então, como é que você paga? Dando, fazendo ou não fazendo, a depender do negócio jurídico que tenha sido estabelecido entre as partes. Certo? Só que se você estiver pensando numa obrigação de dar, você pode dar dinheiro, como você pode estar dando coisa. Né? Você faz prestando o serviço. Como é que você paga não fazendo? Se abstendo de alguma coisa,
né, que você, por lei ou por contrato, não pode fazer. Então, como você paga? Dando, fazendo ou não fazendo alguma coisa. Né? Dando o dinheiro, dando a coisa ou dando a prestação de serviço. Então só tem esses três caminhos de como pagar, né? Ou dando ou fazendo, só, né? Não tem outra, né? Não existe outra possibilidade. Porque você está falando aqui exatamente do objeto da obrigação. Veja, objeto da obrigação não é a mesma coisa de objeto de pagamento. Tá? Objeto de pagamento é uma coisa. Vocês se lembram quando vocês devem ter estudado aí o que seria o objeto mediato e objeto imediato da obrigação? O que seria o objeto imediato? O objeto imediato da obrigação é o dar, fazer ou não fazer alguma coisa. E o objeto imediato é o objeto do pagamento. Né? Ou seja, se eu tenho uma obrigação de dar a chave para alguém, a minha obrigação, o objeto imediato da minha obrigação é dar alguma coisa. Qual é o objeto imediato? A chave. Então, a chave seria o objeto do pagamento. O objeto do pagamento é o objeto imediato, é o objeto mediato. E o dar, fazer ou não fazer seria o objeto mediato. Beleza? Tá claro agora, gente? Massa. Agora vamos aqui para a terceira pergunta. Quem é que pode pagar? O devedor ou o fiador? Mais alguém? Ou só essas pessoas? Toda pessoa? Veja aí que vocês estão me dando aí um bocado de informação, né? Talvez vocês não tenham pensado, alguns não tenham pensado em um aspecto, outros já se preocuparam com outros aspectos, né? Então vamos lá. Normalmente você pensa na pessoa que deve pagar justamente a figura do devedor. Essa daqui é clássica, o devedor. Né? Então, o devedor é aquela pessoa que está envolvida diretamente na obrigação e que, via de regra, é ela que tem que cumprir com a obrigação dela. Né? Mas veja, e se o devedor ele não puder estar presente na hora do cumprimento da obrigação? Ele pode mandar alguém que efetue o pagamento para ele? Aí, se ele autoriza uma pessoa a mandar alguém em seu nome, ele está mandando um representante, um procurador. Então, esse procurador seria um representante contratual que o devedor tem. Né? E se o devedor for uma pessoa incapaz? Né? Quem é que vai efetuar o pagamento? O representante legal daquela pessoa. Né? Se você estiver falando de uma empresa, a empresa pode encaminhar uma pessoa, né, de sua confiança, normalmente um empregado seu, para que ele cumpra com aquela obrigação. Então, a empresa está encaminhando um preposto. Veja aí que já temos 4 pessoas. Né? Vamos imaginar que o devedor morre. Se o devedor morre, né, e a obrigação se transmite aos herdeiros, então os herdeiros também podem fazer o pagamento. Né? Se essa pessoa cede, ou uma pessoa assume a obrigação de outra. Então, a gente tem a figura da assunção de dívida, que a gente vai falar na próxima aula. Né? Isso aqui é só um apanhado geral, né, de teoria do pagamento. Né? Então,
uma pessoa assume a dívida da outra. Aí a gente tem um sucessor chamado sucessor inter vivos, e não sucessor causa-mortes, que seria o herdeiro, né? Mas eu posso ter uma pessoa que, se o devedor principal não paga, esta pessoa pode ser obrigada a efetuar a obrigação, a cumprir com a obrigação, que seria, que tendo no exemplo aqui, a pessoa do fiador, como exemplo. Seria uma pessoa chamada terceiro interessado, né? Mas eu também posso estar vendo que um amigo meu está em dificuldade e posso buscar o credor do meu amigo e de livre e espontânea vontade eu efetuar o pagamento daquele débito do meu amigo para poder livrar ele daquele problema. Veja que eu sou aí um terceiro não interessado. Então veja que a gente apresentou aqui 8 pessoas que podem efetuar o pagamento. 8 tipos de pessoas que podem efetuar o pagamento. Então, quando você pensa nesse questionamento aqui, quem pode pagar, via de regra, e é normal a gente pensar, o devedor. Mas se o devedor não puder, outras pessoas poderão, ou outras pessoas se obrigarão ao cumprimento da obrigação. Entenderam? Óbvio que a gente vai falar de cada um deles em um momento mais específico. Entendeu? Não tem uma resposta ideal assim, Kaline. Quando a gente estiver pontuando exatamente cada um desses questionamentos, né? Porque antes de adentrar em cada um deles, né? A gente vai falar primeiro de transmissão das obrigações, cessão de crédito e assunção de dívida, até para que vocês compreendam um pouco mais a figura do substituto, da pessoa que pode pagar como sucessora, como sucessor inter vivos. Então, se você quisesse uma resposta ideal, a gente poderia pegar uma aqui que o Uri colocou assim, qualquer pessoa. Óbvio que qualquer pessoa tem suas limitações, né? Qualquer pessoa tem algumas limitações, tá certo? Às vezes a pessoa tem um interesse na pessoa, como pode ter um interesse no negócio jurídico. Aí você teria o terceiro interessado e o terceiro não interessado. Não, Paulo, esse assunto é da segunda unidade. Da segunda unidade. Tá beleza? Entenderam? Aí, da mesma forma que você vem aqui e começa a analisar agora o quarto questionamento. A quem você vai pagar? Você vai pagar para quem? Ao credor ou alguma pessoa que tenha previamente acordado entre as partes? Ao credor. Beleza. Veja que todo mundo responde óbvio, né? O credor. Mas vamos lá. Da mesma forma que a gente pensa. E se o credor não puder estar presente, ele pode encaminhar alguém para receber? Pode. E aí você teria, então, um representante contratual do credor. Se o credor for incapaz, o representante legal pode receber. Veja que o representante legal aí, que é uma empresa como credora, né, ela não vai entregar o poder de recebimento para um preposto, entendeu? Porque ele não tem poderes de dar a quitação, porque a pessoa que recebe o crédito da obrigação, ela tem que ter poderes para poder dar quitação, né? Então, se a empresa autoriza isso para um preposto, né, esse preposto ele deveria ser um representante contratual, seria um procurador, não o mero preposto, né? Aí vem, e se o credor morre, o herdeiro pode receber? Pode, né? E se você estiver falando de uma cessão de crédito, eu cedi meu crédito para uma pessoa, então eu vou informar para o meu devedor que ao invés de pagar para mim, ele tem que pagar para a pessoa para quem eu cedi o meu direito. Então eu tenho o sucessor inter vivos aqui também. Agora veja que eu não tenho possibilidade de estar efetuando um pagamento para uma terceira pessoa, seja ela interessada na relação jurídica ou não. Porque quando a gente estiver estudando isso daqui, esse quarto questionamento, eu vou trabalhar novamente com o ditado que a gente conhece muito bem. Quem paga mal, paga 2 vezes. Entendeu? Essa é a regra do jogo. Você tem que pagar primeiro para a pessoa correta, porque se você efetua o pagamento para a pessoa errada, a depender da circunstância jurídica, você tem que repagar para a pessoa certa, e aí depois você tem que promover uma ação contra aquele que recebeu indevidamente, para que você seja restituído daquele, falando da obrigação de dar dinheiro, né? Restituído daquele valor que você pagou indevidamente para a pessoa.
Entenderam, gente, essa parte? Óbvio que a gente vai trabalhar individualmente com cada uma dessas questões. Tá? Isso aqui é só um apanhado geral. Beleza? Vamos lá. Aí eu venho para a quinta pergunta. Aqui. O que é que você paga? O que é que você vai pagar? O objeto devido ou o serviço contratado. Aí você tem que, para que você não confunda a Sônia, né, exatamente com aquele como pagar, dando, fazendo ou não fazendo. Mas é o objeto da obrigação. Tá? Aí, porque a pergunta que vem em cima dessas situações é a seguinte. Rapidinho. Né? A pergunta é: eu posso alterar o objeto da obrigação? Né? Porque quando você pensa aqui, o que é que você vai pagar, óbvio, o objeto do pagamento, o objeto da prestação que foi estabelecido. Aí vem, em princípio, eu não posso substituir. Em princípio, né? Agora, veja que nós falamos aqui na última aula, quando nós falamos aqui de obrigação facultativa, o que foi que eu disse na obrigação facultativa? Que o devedor inicialmente tem uma obrigação, mas se ele tiver com a anuência do credor, ele pode substituir o objeto da obrigação. Então é possível você alterar, né? Veja que tem outras situações que fogem do acerto das partes. Vamos imaginar que eu tivesse a obrigação de entregar esse piloto para vocês. Aí esse piloto se perde com culpa minha. Como é que eu pago o piloto que se perdeu? Eu não tenho mais a obrigação de entregar o piloto, porque aí o objeto seria o piloto. Se a gente fosse pensar única e exclusivamente, raciocinando que eu só posso pagar o objeto estabelecido na relação jurídica, se esse objeto se perde, minha obrigação, em princípio, também deixaria de existir. Mas o que é que a gente aprendeu? Que quando você tem um objeto que se perde e ele não é mais possível ser entregue, né, você converte aquela obrigação em uma obrigação de natureza pecuniária. Então, você substitui o objeto, né, a coisa, por dinheiro. Então, veja que a própria lei autoriza essa substituição, independentemente da vontade do credor. Né? Aí vem, se a obrigação for alternativa, aí a gente tem que analisar tudo aquilo que nós estudamos em obrigação alternativa aqui também. Tá certo? Então, quando você pensa nesse quinto questionamento, o que pagar, em princípio, você tem que raciocinar o objeto que foi estabelecido na obrigação. Pode ser uma coisa, pode ser dinheiro, pode ser uma pintura, ou seja, é exatamente aquilo que nós falamos aqui, que nós chamamos de objeto mediato da obrigação. Né? É o objeto, o bem jurídico que você vai entregar, que você vai transferir para uma outra pessoa. Pode ser uma pintura, pode ser um objeto, uma camisa, um relógio, um celular, pode ser inclusive dinheiro, pode você deixar de fazer alguma coisa, né? A obrigação de não fazer, de você respeitar o direito do seu vizinho. Então, tudo isso aí são objetos de uma obrigação. Beleza, gente? Professor, esse raciocínio é válido tanto para objetos fungíveis quanto infungíveis? Ou é também. Só... Se aplica para os dois casos. Se aplica para os dois casos. Porque no objeto infungível, você tem que entregar o objeto infungível. Agora, se o objeto infungível se perde, aí você vai ter que converter em dinheiro. Ok. Beleza? Aí vem o outro questionamento aqui. Como você prova o pagamento? Como se prova o pagamento? O que é que vocês acham? Tentem responder sem pescar a prova, a apostila.
recibo, recibos. Veja, vocês têm que se lembrar agora do que vocês aprenderam no semestre passado, no artigo 212. Se prova o pagamento, né, considerando até que o pagamento é uma forma até de negócio jurídico, você prova o pagamento por todos os meios de prova em direito admitidos. Confissão, documento, testemunha, presunção, tudo isso é forma de você estar provando o pagamento. Agora, o mais comum, o mais usual, é a prova documental que se dá através do recibo, do recibo que vocês estão falando. Agora, você prova o pagamento pela quitação. Essa é a resposta correta. Você prova o pagamento pela quitação. Como é que se dá a quitação? A quitação, ela vai ser comprovada, né, através de documento, de testemunha. Imagine, eu não dou nenhum documento de que uma pessoa pintou a parede aqui do quarto. Aí chega o assistente dele, não, eu vi que houve um pagamento porque você pintou a parede. Então, veja que existe uma testemunha que viu o cumprimento da obrigação, né? Veja, Ana, você prova a obrigação pela quitação. Veja, tem uma coisa interessante. Quitação é ato do credor liberando o devedor. Então é errado a gente chegar e falar, eu vou ali quitar uma dívida. Você não quita nada. Você paga, você cumpre com a obrigação, você liquida com a obrigação, porque quem quita a obrigação é o credor. Ele vai quitar lhe dando quitação, né? E aí ele vai quitar a obrigação, dizer que está quite, ou através de um documento, ou através de pode ser até de outro documento, uma declaração de que houve o cumprimento exato da obrigação, né? Quando o contrato se chega ao fim. Tudo isso é forma de você comprovar, através de uma confissão, se houver um ajuizamento de uma ação, né? Através de testemunha, se tiver ajuizamento de uma ação, né? Uma gravação, né, que poderia até haver a perícia, né? Então uma gravação seria uma prova também, seria documental através de gravação, um vídeo que comprova. Então tudo isso daí são formas de você provar, né, a quitação do negócio jurídico daquela obrigação. Beleza? Aí você vem para a sétima pergunta aqui. Onde pagar? Onde é que se paga? Diga aí, gente. Responda aí, onde é que se paga? No banco. Se você, Laís, você pensa que o pagamento só se dá só se dá no banco, você só está pensando na obrigação de dar dinheiro. É isso que eu estou dizendo, que a gente tem que tomar cuidado com essa situação, né? Para que a gente não confunda sempre pagamento com obrigação de dar dinheiro. Foi a primeira coisa que eu disse aqui para vocês hoje, né? Aí você tem aqui, onde o credor estiver. Não necessariamente no local pré-determinado pelas partes, depende também, né? Em qualquer lugar, não é bem assim. Então, óbvio que você normalmente, quando você fala aqui que a regra diz que você efetua o pagamento no domicílio do devedor. Esta é a regra, né? A exceção é você cumpre com a obrigação no domicílio do credor. Veja aqui a seguinte situação. Se nós estivéssemos... Olha como a coisa mudou aqui, a questão de cumprimento de obrigação por essa questão do coronavírus. Veja o seguinte. Se a gente ainda tivesse em aula presencial,
eu estaria na sala de aula com vocês. Óbvio, né? Pensando na minha relação jurídica com a faculdade. Eu tenho que pagar para a faculdade prestando serviços, no meu domicílio ou no domicílio da faculdade? No domicílio da faculdade. A faculdade é minha credora. Tá certo? Então veja que aí a gente tem uma mudança, né? Porque nessa minha relação jurídica, a minha obrigação é paga no domicílio da minha credora. Mas veja agora que por conta dessa pandemia, nós tivemos uma inversão, porque eu continuo pagando para a faculdade a minha prestação de serviço, só que eu estou prestando serviço agora no meu domicílio. Ou seja, o pagamento está sendo feito no domicílio do devedor. Veja que é a mesma prestação de serviço, só que houve agora aqui uma mudança no conceito do domicílio. Antes, a regra é, você paga no domicílio do devedor. Legal. Só que a minha situação é uma situação excepcional. Então, normalmente é o credor que busca o devedor para que o devedor pague. É por isso que se diz que a regra do jogo é o pagamento é feito no domicílio do devedor. Tá certo? Então, o banco, quando ele emite o boleto para o seu domicílio, veja que você deve, por exemplo, se você estiver devendo para o Bradesco, qual é o domicílio do Bradesco? Né? O domicílio geral dele é lá em São Paulo. Você não vai para São Paulo para pagar. Ele manda o boleto para cá, para Salvador, para que você efetue o pagamento aqui. Agora, veja que, a depender da circunstância, da situação jurídica, a lei, ela inclusive modifica o local do pagamento. Né? A gente vai estudar isso com mais vagar. Se eu tiver relações obrigacionais envolvendo imóvel, eu só posso pagar no domicílio do imóvel, o local onde o imóvel está situado, porque a obrigação é próprio terreno, né? Vai sim, Dina, né? Vai depender do negócio jurídico, mas a regra é, você paga no domicílio do devedor. O domicílio do credor é uma exceção e existem exceções das exceções. Quando tem imóvel envolvido, no domicílio do imóvel. Quando tem menor envolvido, no domicílio do menor. Quando tem idoso envolvido, no domicílio do idoso. Né? Até o próprio Código de Defesa do Consumidor coloca o pagamento das obrigações consumeristas se dá no domicílio do consumidor, que é o hipossuficiente. Então, a depender da circunstância jurídica, como alguém falou aí, a questão do contrato, quem foi que falou aqui, né, na questão do contrato, ou foi aqui, Sônia, que falou no local pré-determinado pelas partes. Depende também, porque eu posso, a depender da circunstância, modificar o local de cumprimento da obrigação. Né? Porque a obrigação pode ser facultativa, a obrigação pode ser alternativa. Né? Então, você agora, o contrato, para você dirimir as dúvidas do contrato, você tem que ir no local do foro de eleição do contrato. Então, cada situação jurídica ela vai modificar. Mas a regra é onde você paga, em princípio, no domicílio do devedor. Tá certo? E aí você vem a última pergunta aqui, que é: quando você vai pagar? Quando é que se paga? Na data determinada, na data do vencimento. Aí veja como Sônia, ela está atirando aqui para tudo que é lado. Né? Ela está parecendo que está com a metralhadora na mão. Ela atira para tudo que é canto. Né? Então veja, mas não está de todo errado, não. Veja aqui, ó. Você paga no vencimento. Essa é a resposta. Quando é que você paga? Você paga no vencimento. No vencimento. Aí vem os questionamentos que se derivam dessa situação. Eu posso antecipar o vencimento? Quando é que eu posso antecipar o vencimento, se é que é possível? Quais são as consequências que eu vou ter se eu pago depois do vencimento? Né? Então, e se não tiver data de vencimento estabelecida no contrato? Como é que a gente faz para poder estabelecer esse momento para se cumprir com a obrigação? Né? Então, é tudo isso daí, porque Yuri não é na data estabelecida pelo credor, em princípio. Tem que ser na data acertada pelos dois, tanto por credor quanto pelo devedor. Né? Então,
a depender da situação, e aí vem as situações excepcionais, que você pode ter na data estabelecida pelo devedor. Aí pergunta, o credor, aí pergunta, eu posso forçar o credor a receber antes do vencimento, né? O credor pode me obrigar a pagar antes do vencimento, né? Então veja que existem até situações que eu não tenho condição nenhuma de forçar o meu credor a receber antes do vencimento. Agora, se você estiver pensando em obrigação de dar dinheiro, você fala, gente, e esse credor então não vai querer receber antes, não? É muito melhor receber logo. Mas não é bem assim. Porque até mesmo na obrigação de dar dinheiro, se eu estiver efetuando o pagamento antes de uma data que já tenha sido pré-estabelecida, eu posso estar causando um prejuízo para ele, né? Então, a gente vai analisar todas essas possibilidades quando a gente estiver estudando esse último questionamento aqui do quando pagar. Mas veja, gente, que, grosso modo falando, vocês me responderam 8 questionamentos que eu digo, quem souber responder tudo isso aqui, né, agora, com o conteúdo jurídico que vocês vão absorver, vocês vão saber direito das obrigações, junto com aquelas classificações que vocês aprenderam na primeira unidade. Beleza? Entenderam isso? Eu, particularmente, acho esse assunto da segunda unidade muito mais gostoso de se estudar. O outro era mais denso, esse aqui é mais tranquilo. Esse aqui é mais tranquilo para a gente estudar. Professor. Oi. Horacília, boa noite. Diga, bonitona. Professor, na verdade, assim, a grosso modo, tirando a regra, porque, assim, depende tudo de e se. Porque, assim, depende do que vai estar firmado em contrato, do que as partes vão estabelecer, e aí, depois do que as partes estabelecer, que vão se averiguar a regra que vai ser aplicada, se será e como será. Basicamente é isso, né? Exatamente. Mas veja que você tem que sempre partir do parâmetro. Qual é o parâmetro? Aquele que é a regra do jogo, né? Então, veja, quando a gente vai pensando aqui naquela questão do domicílio do pagamento, onde você paga. Qual é a regra? No domicílio do devedor. Pronto. Ah, mas se trata de uma obrigação que envolve imóvel. Então já não é mais no domicílio do devedor, é no domicílio do imóvel. Tem que ser analisado todos os quesitos relacionados a isso. Exatamente. É o e se. E se... Mas aí esse caso aqui não cabe isso, cabe isso. Não, né? É o se. Aí você está se equivocando. Não é o se. Não é se acontecer isso. É acontecendo isso. Isso, é esta. Isso. Tá? Porque como você falou, não existe. Não, eu estou falando assim, como você falou aí, a regra é o domicílio. Tá, mas se tratando de imóvel, é domicílio. Então vai ser aplicado outra regra. Domicílio do devedor. Pronto. Entendi. Agora, dependendo do caso concreto, você modifica a regra. Vamos lá. Aonde é que você presta o serviço na sua empresa? No seu trabalho? Nas unidades hospitalares. Pronto. O domicílio é seu ou da empresa? Da empresa. Logo, essa sua relação jurídica já modifica a regra do jogo, tá vendo? Uhum. Tanto que dependendo de cada unidade da gente, cada unidade tem um endereço em CNPJ, dependendo se vai ter... Mas não importa. Mas continua sendo o domicílio do seu credor. Não, é isso. É isso que eu tô falando. Mesmo que tenha CNPJ ou endereços diferentes, é do credor. Não é isso? Credor. Você presta serviço no domicílio do credor e não no seu. Então, veja, nessa situação você está modificando a regra, né? Porque a regra seria, eu presto serviço, eu sou o devedor, então eu presto serviço na minha casa. Entendeu agora? Dependendo do caso concreto, você modifica a regra da situação. Ok, obrigada. Ok. Ô, Michel? Oi. Então, eu não sei se foi isso que a Horacília quis dizer. Um contrato, ele é capaz de alterar a regra, por exemplo, o pagamento onde é feito no domicílio do devedor, mas um contrato, ele tem essa capacidade de modificar essa regra? Tem. Vamos fazer, veja o seguinte, vamos imaginar que eu seja domiciliado em Salvador e você, Kaline, é residente domiciliada em Aracaju. A gente faz um contrato na cidade de São Paulo, onde eu vá prestar serviço em Porto Alegre. Aonde é que eu cumpro o meu serviço?
Entendi. Não é nem no meu domicílio, nem no seu, nem no local onde a gente fez o contrato. A gente criou um outro local para onde seja cumprida com aquela obrigação estabelecida no contrato. Viu? O assunto da prova é tudo de classificação até obrigações indivisíveis e fungíveis, que a gente viu na última aula. Ok? Beleza. Veja, eu vou interromper aqui a gravação e vou continuar aqui conversando com vocês um negocinho.